Continuação da aula de equações diferenciais e aplicações para o curso de Engenharia Mecânica da UEMA. Professor José Antônio Pires Ferreira Marão. Tema da aula de hoje: equações diferenciais lineares de primeira ordem e aplicação à equação da propulsão do foguete. O objetivo da aula de hoje é apresentar a forma da equação diferencial linear de primeira ordem e logo em seguida apresentar uma equação que se enquadra no modelo da equação diferencial linear de primeira ordem. A forma geral de uma equação linear de primeira ordem é essa forma que está apresentada aqui. No entanto, essa equação de primeira ordem, ela pode apresentar variações. Exemplo, eu posso escrever essa equação da seguinte forma: y' igual a p de x y mais q de x. Suponha também que x é função de t, ou seja, x é uma função do tempo. Eu posso escrever tranquilamente essa equação da seguinte forma: x ponto igual a p de t vezes x mais q de t. Agora, a única mudança que nós temos é que x é uma função do tempo e que as nossas funções p e q também serão funções do tempo. E uma observação importante é que dx dt vai ser x ponto. É uma notação muito comum e muito encontrada nos cursos de Física 1, na mecânica em especial. O problema a ser tratado nessa nossa abordagem vai ser o problema da propulsão de foguete. É um problema muito difundido e muito didático também para que a gente apresente uma forma da equação diferencial linear de primeira ordem e uma forma de equação que é amplamente aplicada em outros campos da ciência. Então, vejamos, o foguete ele tá partindo aqui da superfície da Terra. Eu tenho aqui o nosso foguete partindo da superfície da Terra, ou seja, no instante t igual a 0 ele está na superfície da Terra. Eu tenho aqui que os gases de exaustão eles saem com velocidade c, o foguete ele segue com velocidade v, ele vai atingindo alturas diferentes, e essa altura eu estou denotando aqui por y. dy dt vai ser a velocidade com que esse foguete a velocidade do movimento desse foguete, v. E além disso, esse foguete vai ter massa variável, tendo em vista que ele tem combustível, e esse combustível está sendo queimado. Considerando que esse combustível está sendo queimado, a sua massa consequentemente está diminuindo. Então eu tenho essas várias notações a entender, que são y a altura, v a velocidade, c a velocidade com que os gases de exaustão saem, o tempo, a velocidade e a massa, que também depende do tempo. Ou seja, é um problema em que a massa varia. Para obtermos a equação do foguete, a gente deve lembrar de uma lei física, que é essa: quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Essa equação, que é a segunda lei de Newton, basicamente, leva em consideração que a derivada da quantidade de movimento em relação ao tempo é igual à força. Sendo assim, a gente deve considerar o seguinte: já que a massa também varia nesse problema, eu devo considerar o foguete em dois instantes. Primeiro, no instante t, e depois no instante t mais ΔT. No instante t, ele tem massa m. Já no instante t mais ΔT, ele tem massa m mais ΔM. Analogamente, no instante t, ele tem velocidade v. E no instante t mais ΔV, ele tem velocidade v mais ΔV. Vamos construir a variação de quantidade de movimento desse foguete. Então, já que no instante t e no instante t mais ΔT, ele assume diferentes valores para massa e para velocidade,
a gente sabe o seguinte, que a quantidade de movimento dele em T mais ΔT é M mais ΔM, que multiplica V mais ΔV, menos a quantidade de movimento em T vai ser M vezes V. Consequentemente, eu vou ter que MV mais M ΔV mais V ΔM mais ΔM ΔV menos MV, só fiz a conta, eu vou ter basicamente o que? M ΔV mais V ΔM mais ΔM ΔV. Ou seja, essa é a variação da quantidade de movimento para o foguete somente. Ou seja, eu tenho a variação de quantidade de movimento somente para o foguete, por enquanto. Porque eu devo considerar o seguinte, além da variação de quantidade de movimento para o foguete, eu tenho a variação de quantidade de movimento para a queima de combustível, que ocorre também. Então vamos ver como é que ocorre essa segunda parte da minha quantidade de movimento, que vai ser a quantidade de movimento considerada para os gases de exaustão. Então eu tenho que a variação anterior determinada foi essa, M ΔV mais V ΔM mais ΔM ΔV. Essa é a variação somente para o foguete. Considerando os gases de exaustão, eu vou ter o seguinte, considerando que os gases de exaustão saem com velocidade C, que o foguete tem velocidade V e que nesse intervalo há uma variação de massa, eu tenho que a variação de massa que multiplica V menos C é a segunda quantidade a ser considerada. Assim, eu vou ter M ΔV mais V ΔM mais ΔM ΔV menos ΔM que multiplica V menos C. Ou seja, é essa expressão que eu vou considerar para o conjunto foguete e gases de exaustão expelidos durante esse intervalo de tempo. Ou seja, eu estou considerando tanto a variação de quantidade de movimento só do foguete, como aquela ocasionada pelos gases de exaustão. Então eu vou ter M ΔV mais V ΔM mais ΔM ΔV menos V ΔM mais C ΔM. Ou seja, fazendo a conta, eu vou ter M ΔV mais C ΔM mais ΔM ΔV. Essa aqui é a variação de quantidade de movimento do foguete. Mas bem, essa variação de quantidade de movimento eu devo considerá-la quando o ΔT, que é a variação de tempo, tende para zero. Então, dividindo toda essa expressão aqui por ΔT, eu vou ter ΔP ΔT igual a M dV dt, ΔV ΔT, mais C ΔM ΔT, mais ΔM ΔV sobre ΔT. Ora, como o ΔT, como eu coloquei aqui, tende para zero, eu vou ter que isso aqui é dP dt. Vai ser igual a M dV dt mais C dM dt, e a última expressão, que é essa aqui, vai tender para zero, quando o ΔP tende para zero. Então eu tenho somente isso, dP dt é igual a M dV dt mais C dM dt. Essa é a equação que a gente vai utilizar para modelar esse problema. Então o que acontece? Eu sei que dP dt é igual a F. Só que o F aqui eu estou assumindo que é igual a menos mg menos kv. Essa expressão aqui essa expressão menos mg menos kv é a resultante das forças. Menos kv é uma força proporcional à velocidade e menos mg é a força provocada pelo peso.
Então eu vou ter o que? Considerando que o dp/dt já está encontrado, eu vou ter m, já está encontrado anteriormente, dv/dt mais c dm/dt igual a menos mg menos kv. Pronto, essa é a equação que a gente vai considerar a partir de agora. Só que nessa equação eu devo considerar o seguinte: a massa não é constante, a massa depende do tempo. E eu vou colocar aqui uma forma de variação dessa massa. Eu estou adotando que essa massa ela decresce, ela tem uma velocidade de saída que é igual a beta. Ou seja, ela diminui e a constante que dá essa velocidade de diminuição é a beta. Considerando que a massa diminui, eu sei que a massa, integrando aqui, vai ser menos beta t mais uma constante C1. Só que a massa inicial eu vou dizer que é m0. Então é m de 0 é igual a menos beta vezes 0 mais C1. Portanto, o C1 é igual a m0. Logo, a expressão para a massa vai ser m0, que é a massa inicial, menos beta t. Nessa expressão, a gente vê claramente aqui que a massa ela está diminuindo e que a maior massa que eu vou ter vai ser a massa inicial, que é m0. Sendo assim, eu vou ter o seguinte: essa equação que está aqui em cima, ela vai ser colocada da seguinte forma: já que m tem uma expressão, eu vou colocar m0 menos beta t dv/dt mais c, que multiplica dm/dt. O dm/dt é a velocidade com que a massa diminui, que é menos beta, igual a menos mg. O m, novamente, eu vou utilizar a expressão que está aqui em cima, é m0 menos beta t. Isso tudo multiplicado por g. Isso tudo multiplicado por g menos kv. Pronto. Vamos ajeitar essa equação e a gente vai ver o seguinte, que m0, deixa eu já colocar num ambiente mais tranquilo para a gente entender. Então eu vou ter o seguinte: eu vou ter m0 menos beta t, como a equação que eu tinha anteriormente, dv/dt mais c vezes o dm/dt, que é menos beta. Isso aqui é igual a m0 menos beta t vezes g menos kv. O que vai acontecer? Eu vou dividir toda essa expressão por m0 menos beta t, por m0 menos beta t. Eu vou ter o seguinte: eu vou ter dv/dt mais k dividido por m0 menos beta t vezes v. Isso aqui é igual a menos g mais c beta dividido por m0 menos beta t. Coloquei dessa forma para apresentar o seguinte para vocês, que essa equação aqui, ela é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Aqui eu tenho uma função do tempo, que é essa aqui, que está acompanhando a velocidade. Eu tenho uma função do tempo. E aqui eu tenho uma outra função do tempo, que também que está só. Aqui está desacompanhada da velocidade, não está acompanhada da velocidade. Então, eu posso escrever essa equação finalmente da seguinte forma: dv/dt mais p de t vezes v igual a q de v, ou seja, q de t, desculpa. Essa é a nossa forma da equação diferencial linear de primeira ordem, e aqui é o problema do foguete que foi apresentado nessa aula de hoje. Eu espero que tenha sido uma apresentação clara para vocês, e
qualquer dúvida eu estou no Siguema pronto para responder as dúvidas de vocês, para esclarecer alguma dúvida, algum questionamento que vocês queiram fazer lá pelo sistema. Muito obrigado, eu desejo bons estudos para vocês aí.